Parabéns, você nasceu filho do governador. Enquanto a grande maioria luta para sobreviver com migalhas, você chegou ao mundo com todos os privilégios possíveis: poder, influência e uma fortuna que atravessa gerações. Antes mesmo de aprender a andar, já dava ordens como se fosse natural. Sua primeira palavra não foi mamã, mas sim um imperativo: me dá acesso a Jora. Cresceu acreditando que o universo conspirava para atender seus caprichos. Mas havia um detalhe incômodo. Seu pai, um homem rígido, feito de disciplina e esforço, que conquistou eleitores, e até sua mãe com nada além de determinação e trabalho árduo. Não que isso importasse muito, afinal, sua mãe sempre foi sua maior aliada. Toda vez que seu pai tentava lhe dar uma lição, ela ficava triste. E ele, com medo de magoá-la, acabava cedendo. Assim, você seguiu vivendo como um parasita, com um cartão preto sem limites. Chegou o dia dos 18 anos. A festa de maioridade, pelo menos segundo o documento que agora o declarava oficialmente adulto. Sua mansão virou o epicentro de um espetáculo de excessos. Convidou todos os seus amigos de herança, aqueles que medem o valor das pessoas pelo preço de seus carros blindados e pelo número de botões abertos em suas camisas de linho. Havia tanto álcool que daria para desinfetar um hospital inteiro, supercarros bloqueando a entrada e modelos cobrando por hora só para respirar o mesmo ar que você. Em um canto, seu pai observava tudo com uma expressão de quem acabara de sentir cheiro de lixo queimando. Ele odiava aquilo. Detestava cada demonstração de ostentação. Só estava ali porque sua mãe fez aquela cara de cachorrinho abandonado e seu tio, irmão mais novo do governador e seu cúmplice favorito, insistiu que ele precisava relaxar. Tudo corria conforme planejado até que alguém teve a brilhante ideia de surpreendê-lo. Um amigo novo, daqueles que tem mais dinheiro do que bom senso, resolveu oferecer o presente definitivo. Não era um Lamborghini, nem um Rolex. Era algo bem mais extravagante. Uma atriz famosa, daquelas que você só via em capas de revista, entrando na sala usando apenas leri e um laço vermelho gigante. Um presente humano, literalmente. Seu cérebro reptiliano gritava sim. Mas então, você olhou para seus pais e entrou em pânico. Tentou bancar o filho exemplar, fazendo gestos de indignação enquanto piscava para o amigo como quem diz: agora não, cara. Os velhos estão olhando. Achou que estava sendo esperto, que conseguiria enganar o governador. Fofo. Seu pai passou a vida inteira detectando mentiras no Congresso. Aquele teatrinho de colégio não enganaria ninguém. Ver o próprio filho tratando uma mulher como se fosse um pacote da Amazon foi a gota d'água. O governador explodiu. Sua voz, treinada para comandar multidões, ecoou pela sala. Ele o chamou de parasita, vergonha, degenerado. Mas o pior não foi o xingamento. O pior foi ver seus amigos, aqueles que viviam às suas custas, sacando os celulares, 50 câmeras gravando em 4K enquanto seu pai humilhava publicamente. Pela primeira vez na vida, o dinheiro do papai não podia comprar sua dignidade. Ele expulsou todo mundo, incluindo a atriz embrulhada para presente. Você ficou sozinho, no meio do que restou da sua festa arruinada, com o eco da sua desgraça ricocheteando nas paredes de mármore. Algo dentro de você se quebrou. A vergonha se transformou em raiva estúpida. Você revidou, chamando seu pai de velho, amargurado e ultrapassado. Sua coragem durou exatos 3 segundos. O tempo que levou para a mão dele acertar seu rosto com um tapa educativo, capaz de reiniciar seu cérebro como um computador com um defeito. Engoliu as lágrimas, afinal, homens de verdade não choram, certo? E fugiu como uma criança assustada. Seu refúgio foi a boate mais exclusiva da cidade, onde pediu a garrafa mais cara, daquelas que custam rima e tem gosto de combustível, de avião, só para anesterar o ego ferido. Bebeu até o mundo parar de girar, mas então veio o golpe final. O garçom olhou para você com pena e soltou as 2 palavras mais aterrorizantes da língua inglesa. Cartão recusado. Seu pai não tinha apenas batido em você. Ele havia atingido o ponto que realmente doía. Sua conta bancária congelara todos os seus bens. Quando você já estava prestes a entrar em desespero, seu salvador apareceu. Seu tio,
que pagou a conta com um sorriso tranquilo e o tirou dali. No carro, nenhuma bronca, ele só disse exatamente o que você queria ouvir, que te amava, que seu pai era duro, porque via potencial em você. Então, plantou a semente da discórdia, lembrou que, graças a uma brecha na lei, você agora tinha idade para concorrer a uma vaga no Congresso. E se vencesse por mérito próprio, seu pai seria obrigado a respeitá-lo. Seu cérebro, embriagado de vodka e ressentimento, não pensou em serviço público ou democracia. Só imaginou uma coisa: seu pai de joelhos, pedindo perdão por tê-lo chamado de fracassado na manhã seguinte. Acordou com uma confiança nuclear. Uma pena que sua inteligência não morasse no mesmo CEP que seu ego. Com a capacidade de resolução de problemas de alguém que acredita que roupas se lavam sozinhas, chegou a uma conclusão brilhante: democracia era apenas um jogo de números. E quem tinha os números? O povão, aqueles NPCs que bastava encher de dinheiro para que obedecessem. A vitória estava a uma transferência bancária de distância. Como seu pai havia bloqueado suas contas, fez um sacrifício heróico. Vendeu os relógios suíços de edição limitada e os carros esportivos que comprava só para combinar com os tênis. Empilhou uma montanha de dinheiro vivo. Claro, ainda tinha um mínimo de instinto de sobrevivência, então não postou no Twitter comprando votos DM. Um amigo o apresentou a alguns consultores externos. Na verdade, eram membros de uma organização criminosa especializada em fraudar eleições. Você entregou o dinheiro. Eles prometeram resultados garantidos, com um sorriso que faria até o diabo conferir a carteira. Chegou o dia da eleição e, exatamente como prometido no folheto do crime organizado, se arrasou. Os números foram tão absurdos que deixariam um ditador de país subdesenvolvido e envergonhado. Uma vitória esmagadora. Em sua mente delirante já ensaiava o discurso de vitória na frente do seu pai. Imaginava o rosto de pedra dele derretendo em orgulho, pedindo desculpas, talvez até pedindo conselhos políticos. Estava tão drogado com sua própria ilusão de sucesso comprado que esqueceu uma lição básica. Você sobrevivia graças ao privilégio de berço. Seus inimigos sobreviviam no esforço. E você acabara de pintar um alvo gigante nas suas costas e nas do seu pai. O plano parecia perfeito, mas a euforia da vitória durou pouco. Ao amanhecer, você não era um herói, mas o inimigo público número 1. Todas as redes sociais, todos os canais de notícia, todos os veículos de comunicação crucificavam, chamavam-no de fraude, de marionete, corrupta do próprio pai, que teria manipulado a democracia para eleger o filho idiota. Seu telefone tocou. Era ele. 2 palavras. Vem pra casa. Você sabia que não tinha apenas brincado com fogo. Tinha queimado a casa inteira. Ao entrar na mansão, o clima era pesado. Até seu tio, sempre tão tranquilo, parecia abalado. Seu pai estava sentado como uma estátua de decepção pura. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Caiu de joelhos e começou a soltar o discurso de sempre. Fiz isso pela família. Tive boas intenções. Sabia que as lágrimas de crocodilo não funcionariam com seu pai, mas eram isca para sua mãe e seu tio. Precisava deles para defendê-lo. Não sentia culpa de verdade. Só medo. Preparou-se para os gritos, para os golpes, mas houve apenas silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que parecia durar uma eternidade. Seu pai olhou para você não com raiva, mas com algo muito pior. Sentença: você não vai fazer nada. A voz dele não tinha espaço para discussão. Era o tom de quem já tinha visto guerras, traições e corpos desaparecerem sem deixar rastros. Você conhecia aquele olhar o mesmo que seu pai usava quando fechava um acordo bilionário ou quando decidia, com um simples gesto, quem na família merecia viver ou quem deveria ser esquecido. Mas agora, em vez de medo, você sentia algo novo. Uma raiva tão fria que queimava por dentro, Anko empurrou o dossiê na sua direção. Olha de novo, não é só sobre vingança, é sobre sobrevivência. As páginas mostravam não só provas contra o rival político, mas também contra você. Transações suspeitas, registros de ligações para números bloqueados, até mesmo fotos suas em reuniões com lobistas que seu pai jurava nunca ter conhecido.
Eles não queriam só derrubar seu pai, queriam enterrar a família inteira. E se você sair por aí fazendo besteira, vai dar a eles exatamente o que querem, um motivo para te enfiar numa salada da dele. Você engoliu em seco. A lógica era cruel, mas inegável. Então o que eu faço? Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados como se estivesse rezando. Você some, pelo menos por um tempo. Antes que você pudesse protestar, ele jogou um envelope pardo sobre a mesa. Dentro, passaportes com nomes falsos, cartões de crédito, sem vínculo com o seu, um endereço num país sem extradição. Amanhã de manhã, você embarca num voo para a Argentina. Vai ficar lá até as coisas esfriarem. Eu cuido do resto. E minha mãe, Ancui hesitou. Apenas um segundo, mas foi o suficiente para você entender. Ela não vai melhorar tão cedo. E mesmo que melhorasse, não seria a mesma. Você precisa se salvar primeiro. Ele se levantou, sinalizando que a conversa tinha acabado. Vai arrumar suas coisas. Leva só o essencial. Nada que ligue você a esse nome. Você saiu do escritório sentindo o peso do mundo nos ombros. Cada passo pelo corredor da mansão era como pisar em brasas. As paredes, antes cheias de retratos da família, sorrindo em eventos de gala, agora pareciam zombar de você. No seu quarto, abriu o closet, encarou as prateleiras de roupas de grife, os relógios que valiam mais que carros, os sapatos que nunca tinham tocado em chão de verdade. Pegou uma mochila e começou a enfiar coisas aleatórias. Um casaco velho, um livro que sua mãe lhe dera anos atrás, o celular descartável que um co havia deixado no envelope no banheiro parou em frente ao espelho. O reflexo era o de um estranho, olheiras fundas, barba por fazer, o cabelo desgrenhado como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis. Quem é você? Pensou. Não o herdeiro de um império, não o garoto que cresceu acreditando que o mundo se curvava aos seus pés, apenas um covarde que deixou o pai apodrecer na prisão e a mãe definhar num hospício. Um covarde que agora fugia como um rato. A campainha tocou. Você desceu as escadas correndo, esperando ver Uncle, mas era apenas um motorista, com uma expressão neutra, segurando as chaves de um carro comum. Seu voo sai em 3 horas, disse, sem emoção. Melhor rimos. No caminho para o aeroporto você olhou pela janela. A cidade passava como um borrão de luzes e sombras. Indiferente. No banco de trás, o celular descartável vibrou. Uma mensagem de Uncle: não olhe para trás. Eles estão te observando. Você apagou a mensagem e guardou o aparelho no bolso. Quando o carro parou no terminal de partidas, o motorista lhe entregou um envelope com dinheiro em espécie, um bilhete de avião. Boa sorte. Foi tudo o que disse antes de ir embora. No saguão, você se misturou à multidão, sentindo-se invisível pela primeira vez na vida. Não havia guarda-costas, não havia olhares de admiração, não havia ninguém abrindo caminho para você. Era só mais um rosto na multidão. Ao passar pela segurança, o agente nem sequer ergueu os olhos do seu passaporte falso. Bom voo, murmurou, devolvendo o documento. Dentro do avião, você se afundou na poltrona da classe econômica, apertado entre um homem de terno que cheirava suor e uma mulher com bebê chorão. O contraste com jatos particulares, que estava acostumado, era tão absurdo que quase riu. Quase em vez disso, fechou os olhos e tentou não pensar em nada. Mas as imagens voltavam, implacáveis. O rosto do seu pai no tribunal, a voz da sua mãe chamando você de demônio, o som do carro se espatifando contra as árvores. Quando o avião decolou, você apertou os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. Não era medo de voar, era medo de perceber que, pela primeira vez, estava sozinho de verdade. E que nem importava para onde fosse, a culpa iria junto. Ex-governador, que seu pai tanto odiava, o mesmo homem que, anos atrás, havia assinado a ordem de prisão que destruiu sua família. Ele levanta os olhos, cansados e marcados pelo tempo, e reconhece você na mesma hora. Não há surpresa em seu rosto, apenas uma resignação sombria, como se já esperasse por esse momento. Você cresceu e lhe diz. A voz rouca, quase um sussurro. Mas ainda é o mesmo garoto que chorava no tribunal. Você não responde. As palavras morrem na garganta. Em vez disso, observa as mãos dele, trêmulas,
segurando um copo de uísque pela metade, ele não parece mais o monstro que habitava suas memórias. Apenas um velho, quebrado e sozinho, esperando o inevitável. Seu pai me avisou que isso aconteceria. Ele continua, como se lesse seus pensamentos. Disse que você viria atrás de mim, que eu deveria ter medo. Você range os dentes. Seu pai. Sempre seu pai. Mesmo agora, depois de tudo, ele ainda era o centro do universo. E você não teve. Você pergunta, a voz falhando. O ex-governador solta uma risada seca, sem humor. Medo? De você? Ele balança a cabeça. Eu tive medo do seu pai, do poder que ele tinha, da influência. De como ele conseguia dobrar as pessoas com um sorriso. Mas ele te encara, os olhos opacos. Você é só um garoto com uma arma e um plano mal feito. As palavras acertam como um soco. Você quer gritar, negar, mas algo dentro de você sabe que ele está certo. Você não é seu pai, nunca foi. E talvez nunca fosse. Então por que me deixou vivo? Você pergunta, a voz quase um sussurro. Ele toma um gole do uísque, demorando-se na resposta. Porque eu queria ver o que você faria se ia repetir os erros dele. Se ia se tornar o que ele foi. Ele coloca o copo na mesa com cuidado. E agora eu sei. Você sente o peso da pistola na sua mão. A mesma que seu tio te entregou anos atrás, com um sorriso e um aviso. Só use quando for necessário. Na época você achou que sabia o que isso significava. Agora não tem mais certeza. E o que eu sou? Você pergunta. A voz embargada. O ex-governador sorri, um sorriso triste e cansado, um fantasma, como eu. Como seu pai. Só que você ainda não percebeu. Você aperta o gatilho antes mesmo de perceber que decidiu. O tiro ecoa no porão, ensurdecedor. O corpo dele cai para trás, os olhos ainda abertos, como se estivesse esperando por isso. Você não sente nada. Nem alívio, nem culpa. Apenas um vazio tão profundo que parece enxugue até o ar ao seu redor. Quando sai do porão, a noite está fria. Você olha para o céu procurando estrelas, mas só vê a poluição luminosa da cidade. Seu celular vibra. Uma mensagem do seu tio. Trabalho bem feito. Agora vem para casa. Temos muito que planejar. Você não responde. Em vez disso, caminha até o carro, joga a arma no banco de trás e liga o motor. Não sabe para onde está indo. Só sabe que não pode voltar. Não agora. Enquanto dirige, uma lembrança surge, nítida como um pesadelo. Seu pai, no dia em que foi preso, virando-se para você com um sorriso cansado e dizendo: nunca deixe que eles te transformem no que odeia. Você aperta o volante com força, as lágrimas escorrendo sem que perceba. Tarde demais. Rolf, você percebe que não há saída. À sua frente, apenas o vazio de um beco estreito, 3 andares abaixo. Atrás os passos dos homens, se aproximando, as vozes ordenando que pare. Você respira fundo, calcula a distância e salta. O impacto é pior do que imaginava. O ar é arrancado dos seus pulmões quando você bate no chão, as pernas dobrando sob o peso do corpo. Por um segundo, tudo fica em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Então, a dor explode nos joelhos, nas costelas, e você sabe que algo está quebrado, mas não há tempo para sentir. Você se arrasta para trás de um container de lixos, os dedos ensanguentados, agarrando o metal frio enquanto tenta se esconder. Os homens chegam à beira do telhado, iluminando o beco com suas lanternas. Um deles xinga, outro grita ordens para descerem e cercarem a área. Você ouve o som de rádios chiando, vozes distorcidas dando coordenadas. Eles sabem que você está ferido, sabem que não pode ter ido longe. Você se força a ficar de pé, apoiando-se na parede. Cada movimento é uma agonia, mas ficar parado é morte certa. Com passos tropegos, você avança pelo beco, os olhos procurando qualquer coisa que possa usar como arma ou rota de fuga. Uma porta enferrujada à sua esquerda parece solta, você empurra com o ombro e ela cede com um rangido. O cheiro de mofo e urina invade suas narinas, mas você entra mesmo assim. É um prédio abandonado, um daqueles esquecidos pelo tempo, com paredes descascadas e fios expostos pendurados como tripas. Você sobe as escadas cambaleando, cada degrau uma tortura.
No segundo andar, encontra uma janela quebrada que dá para um telhado adiante. Não é o ideal, mas é uma chance. Você se arrasta para fora, o vidro cortando suas mãos, e rasteja até se esconder atrás de uma chaminé. Abaixo, os homens invadiam o prédio. Você ouve seus passos ecoando, as vozes se aproximando. Um deles grita: "Ele está aqui em cima." Você prende a respiração, o coração batendo tão alto que tem certeza de que eles podem ouvi-lo. Então, um tiro, não em você, em algo atrás de você. Um dos homens deve ter visto o movimento. Você se encolhe ainda mais, as mãos tremendo. Eles sobem. Você sabe que é questão de segundos até que te encontrem. Mas então, um barulho diferente. Pneus cantando, motores acelerando. Luzes vermelhas e azuis piscam através das frestas do telhado. Polícia. Ou talvez homens do general cumprindo sua parte no plano. Os gritos dos seus perseguidores mudam de tom de caçadores para presas. Eles xingam, correm, tentam se esconder. Você ouve mais tiros, ordens gritadas, o som de corpos caindo. Silêncio. Você espera, imóvel até ter certeza de que não há mais ninguém ali. Então, com cuidado, levanta a cabeça. O telhado está vazio. Abaixo, no beco, homens de uniforme arrastam corpos para dentro de viaturas. Um deles olha para cima como se sentisse seu olhar. Você se abaixa rapidamente, mas não rápido o suficiente. Ele fala algo no rádio e você sabe que não tem muito tempo. Você se arrasta até a beira do telhado, procurando uma saída. Do outro lado da rua, um prédio baixo com uma escada de incêndio enferrujada. É rascado, mas não há outra opção. Você se levanta, ignorando a dor, e corre. O salto entre os prédios é curto, mas seus joelhos protestam a cada movimento. Você agarra a escada, desce os degraus de 2 em 2, e quando seus pés tocam o chão, já está correndo de novo. Não sabe para onde. Não sabe quem ainda pode confiar. Mas uma coisa é certa, o jogo mudou. O general ganhou sua guerra, o rei do tráfico consolidou seu poder. E você é apenas um peão que sobreviveu um dia a mais. E peões, no fim, sempre são sacrificados. Você some na escuridão, sabendo que a próxima jogada precisa ser a certa. Porque agora não há mais margem para erros. A sair assim, sem ao menos ouvir o que eles têm a dizer. Você hesita, porque algo no tom dele não soa como gratidão, mas como um aviso. O homem de óculos escuros cruza os braços, e o jovem de capuz, o Cat, inclina a cabeça, observando você com uma curiosidade quase clínica. O conselheiro não perde tempo. Ele diz que não te salvaram por bondade, mas por interesse. E que agora você tem uma dívida. Não de dinheiro, mas de lealdade. Ele explica que sua sobrevivência não foi um milagre, mas um cálculo. Eles sabiam quem você era antes mesmo de te pescarem do rio. Sabiam do seu passado, do seu império, da sua queda. E mais importante, sabiam que um homem como você não morre sem deixar rastros. Ou sem deixar inimigos. Você tenta argumentar, dizer que já pagou o suficiente, que não deve nada a ninguém. Mas o conselheiro apenas sorri, como se esperasse, por essa reação. Ele diz que a vida não funciona assim, que você não é mais o rei que dava ordens, mas um sobrevivente queimado, cego de um olho e com metade do corpo marcado pelo fogo. E que nesse mundo, os sobreviventes não têm o luxo de escolher, eles têm 2 opções: servir ou desaparecer. Cato aproxima, tirando o capuz. Seu rosto é jovem, mas seus olhos são frios, calculistas. Ele diz que eles não são seus inimigos, mas também não são seus amigos. Eles são a única coisa que se interpõe entre você e o que sobrou do seu irmão, do general, do rei do tráfico, e que, se quiser vingança, se quiser recuperar o que perdeu, vai precisar deles. Você olha para suas mãos, ainda enfaixadas, marcadas pelas queimaduras. Pensa em sua esposa, em seu filho, no irmão que te destruiu. Pensa no fogo, na dor, na humilhação. E então entende que não há saída fácil. Não há redenção sem preço. O conselheiro estende um envelope pardo sobre a mesa. Dentro há uma foto, um endereço e um nome riscado com caneta vermelha. Ele diz que é o primeiro passo. Que, se quiser viver, vai ter que sujar as mãos de novo. E que dessa vez não haverá escapatória. Você pega o envelope, sente o peso
do papel como se fosse uma sentença. Mas, pela primeira vez em meses, sente algo além do ódio e da dor. Sente um propósito. Eles te observam esperando. Sabem que você não tem escolha. E você também sabe. A pergunta não é se vai aceitar. É se vai sobreviver ao que vem pela frente. Cheiro forte de gasolina invade suas narinas. É o suficiente. Você se aproxima devagar, mantendo-se fora do campo de visão dos guardas. Com um movimento rápido, puxa o isqueiro do bolso, aquele mesmo que carregou desde o dia em que sua vida desmoronou. Acende a chama e, sem hesitar, as joga contra as barris. O fogo se alastra em segundos, devorando combustível e explodindo em uma bola de chamas alaranjadas que ilumina a noite como um farol. O estrondo faz os homens se virarem confusos. Alguns correm para apagar o incêndio. Outros sacam as armas, gritando ordens entre si. É o caos que você precisava. Aproveita a distração para se esgueirar pela lateral do prédio, onde uma porta de serviço enferrujada rende sob sua mão. Dentro, o ar é denso, carregado com xerox de produtos químicos e suor. O lugar é um labirinto de corredores, estreitos e salas iluminadas por lâmpadas fluorescentes piscantes. Seu irmão está aqui. Você sente. O som de passos apressados ecoa à frente. Você se pressiona contra a parede, prendendo a respiração. 2 homens passam correndo, armas em punho, sem notar sua presença. Quando o silêncio retorna, você avança cada passo calculado. No fim do corredor, uma porta dupla de aço está entreaberta. Lá dentro, vozes abafadas discutem. Você acha que eu não sei o que você está planejando? Rosna numa voz grave, rouca, a voz do homem tatuado. Não seja paranoico, responde seu irmão, com aquele tom falso de calma que você conhece tão bem. Se eu quisesse te trair, já teria feito. Você se aproxima, espiando pela fresta. Seu irmão tá de costas, terno impecável mesmo no meio da sujeira, as mãos apoiadas na mesa, como se fosse o dono do mundo. À sua frente, o homem tatuado segura um celular, a tela exibindo o vídeo daquela noite, você amarrado, o fogo se espalhando. A prova que ele usou para chantagear seu irmão. Então me explica por que seus homens estavam vasculhando meus arquivos. O tatuado sibila, os dedos apertando o aparelho com força. O porquê você mandou aquele recado anônimo para o meu telefone? Seu irmão não responde, apenas sorri. Aquele sorriso frio que você aprendeu a diariar. Você sempre foi um péssimo mentiroso, irmãzinho, ele diz, como se tivesse falando do tempo, mas não se preocupe, eu cuido disso. É agora. Você empurra a porta com o ombro, arma erguida. Os dois se viram surpresos. O tatuado leva a mão à cintura, mas seu irmão levanta a mão, impedindo. Calma, ele diz, os olhos fixos em você. Isso é entre nós. Você não baixa a arma. Onde ela tá? Sua voz sai rouca, mais firme. Seu irmão inclina a cabeça como se estivesse decepcionado. Você realmente achou que eu ia deixar você chegar até aqui? Ele pergunta, então assobia. A porta atrás de você se abre com estrondo. Homens armados invadiam a sala cercando. Você conta 5, 6, incluindo o tatuado. Não há saída. Mas você não veio para fugir. Última chance, você diz, apertando o gatilho uma vez. A bala atinge a mesa, espalhando estilhaços de madeira entre os dois. Onde ela está? Seu irmão suspira, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. No mesmo lugar onde você deveria estar. Ele responde, e então faz um sinal. Um dos homens se move. Você vê o cano de uma pistola apontando para sua cabeça. Fecha os olhos. E então, o tiro. O carro para poucos centímetros de você, a porta do passageiro escancarada como um convite urgente. A fumaça já sufoca. O calor lambe sua pele como línguas de fogo e cada respiração é um punhal nos pulmões. O conselheiro grita algo, mas o rugido das chamas engole suas palavras. Você não precisa ouvir. Sabe o que ele quer? Seu corpo responde antes da mente. Você se joga para dentro sentindo o couro quente do banco grudar na pele queimada. O carro arranca antes mesmo de a porta fechar, derrapando entre destroços e corpos carromazados. Pelo retrovisor, vê o galpão desabar em uma cascata de faíscas e metal retorcido, como se o próprio inferno tivesse decidido engolir aquele lugar
de uma vez por todas. Você demorou, o conselheiro diz, sem tirar os olhos da estrada. Sua voz é calma, quase entediada, como se estivessem voltando de um passeio rotineiro. Pensei que fosse precisar mandar um convite formal. Você não responde. As mãos tremem não de medo, mas de adrenalina queimando o que resta de seus nervos. O ar-condicionado do carro é um alívio mentiroso, insuficiente para apagar o cheiro de carne queimada que gruda na garganta. Ela está viva. Ele continua, como se lesse seus pensamentos. Por enquanto depende de você. Uma pausa calculada. O conselheiro sabe o peso das palavras. Sabe que você já matou seu próprio sangue, que não há mais volta, que o que resta de humanidade em você, agora, é um fio tão fino quanto a lâmina de uma faca. Eles a levaram para o complexo norte. 3 horas de carro, você tem 2. Você olha para o relógio no painel. Os números vermelhos piscam implacáveis. 2 horas. Não é um aviso. É uma sentença. Por que me ajudar? Você pergunta. Finalmente, a voz sai rouca, quebrada. O conselheiro sorri, um gesto rápido, quase imperceptível. Porque você ainda é útil? E porque, no fundo, gosto de ver o que acontece quando um homem como você é empurrado até o limite. Ele faz uma curva fechada, os pneus cantando contra o asfalto. Além disso, você me deve. E eu sempre cobro minhas dívidas. Você não discute. Não há tempo, não há espaço para orgulho ou moralidade. Apenas a estrada à frente, o relógio correndo e o peso da arma no coldre. O que eu preciso fazer? O que você faz de melhor? Ele responde jogando um mapa dobrado no seu colo. Entrar. Matar. Matar. Sair, só que dessa vez sem deixar rastros. Você abre o mapa. Uma rota marcada a caneta vermelha, pontos de vigilância, horários de troca de guarda, um plano limpo, eficiente. Mortal. E se eu falhar, o conselheiro não hesita. Então ela morre. E você também. Mas não antes de eu garantir que sofra mais do que seu irmão. Você guarda o mapa no bolso. A dor nas queimaduras lateja, um lembrete constante de que o corpo tem limites. Mas a mente não. Vamos precisar de armas. Já estão no porta-malas. Ele acelera, o motor rugindo como um animal faminto. E de um pouco de sorte. Porque, irmãozinho, dessa vez você vai entrar no covil deles. E eles não são como os capangas do seu irmão. São piores. Você olha pela janela. A noite é um borrão de luzes e sombras, como se o mundo inteiro estivesse se movendo rápido demais. Ou talvez seja você. Não importa. Só uma coisa que importa agora. E ela tá esperando.